Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Dê aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio. Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ô, Lude. Lourdes, tu não tá me ouvindo chamar não, Lourdes? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Lourdes.
Fica aí fazendo nada, desenhando um nome. É um pouco pesado, né, irmãs? É um pouco pesado, mas é bem assim. É um pouco pesado, mas é assim. Repetição de padrão. E isso precisa ser quebrado. Em nome de Jesus Cristo. Isso precisa ser quebrado. Eu não sei o que você viveu na sua vida. Deus sabe exatamente como foi a vida de cada uma até aqui. Deus sabe exatamente como foi a sua infância, como foi a sua adolescência. Deus sabe exatamente aquilo que você passou. E muitas vezes pode ser que você não passou algo, não estou dizendo aqui que você passou algo muito ruim, mas cada pessoa deu significado para uma coisa de uma maneira. E principalmente do 0 até os 8 anos de idade, tudo aquilo que você viu, você ouviu e você sentiu, você não tinha maturidade para entender. Você não tinha entendimento para discernir. Você só ouviu, você só viu coisas e você sentiu coisas. E depois dos seus 8 anos de idade, você ainda assim viveu muitas coisas na sua adolescência, na sua vida. Eu não sei aqui se tem alguma de vocês e vocês não precisam falar, ninguém precisa se expor. Ninguém precisa se expor. Mas muitas mulheres passaram por abuso, outras por abandono, outras por rejeição, outras por surras muito grandes. Outras talvez não tiveram surras, abandono, rejeição, mas talvez você não foi criada com palavras positivas e talvez só palavras negativas. Quantas vezes será que quando criança você pode ter sido chamada de preguiçosa, de burra, de você não faz nada, de você não consegue, de você não é capaz? E aí você passa a começar a entender o porquê que toda vez que eu tento fazer algo, eu acho que eu não sou capaz, que eu não consigo, e eu não rompo. Eu tento, eu planejo e eu não faço. Porque essa é a maneira com que você se enxerga. Paloma, a culpa então é do meu pai e da minha mãe? Não. Não que não é. Também há uma parcela disso, mas não é uma culpa. Nós precisamos entender que os nossos pais ou as pessoas que nos criaram, eles fizeram o melhor que podiam na condição que eles tinham, no entendimento que eles tinham, na vida que eles tinham. Hoje nós temos outra vida. Hoje nós podemos fazer uma reunião aqui com mulheres de Salvador, da Bahia, de Passo Fundo, do Rio de Janeiro. É ou não é? Os nossos pais, para estudarem, eles tinham que ter uma condição financeira muito boa. Os nossos pais tiveram uma criação muito diferente da nossa. Eu sempre digo que os nossos pais são as pessoas mais estranhas que a gente tem na nossa vida.
Porque se duvidar, muitas vezes você conhece mais uma amiga sua do que o seu pai e a sua mãe. Porque o seu pai e a sua mãe, antes de terem você, eles eram pessoas já. E eles esconderam dores no bolso para não mostrar para nós, como filhas. Então, por que que eu estou falando tudo isso? Porque isso não tem que trazer um peso para pai, para mãe. Ah, então eu procrastino porque é a forma que eu fui criada. Sim, porque você foi condicionada a isso. Você foi condicionada a não se enxergar da maneira como Deus te vê, como filha amada de Deus. Por que que muitas vezes as pessoas, sabem que são filhas amadas de Deus, sabem que através de Jesus nós somos filhas, mas não conseguem se comportar como filhas? E aí você fica tentando mudar o seu comportamento, só que não é o comportamento que precisa mudar, é a raiz do comportamento. O comportamento é só a ponta final do iceberg. E é por isso que muitas vezes você tenta mudar o seu comportamento e você não consegue. É o seu eu que precisa ser curado. É tudo aquilo que você viu, ouviu, sentiu que precisa ser ressignificado dentro de você. Precisa dar um novo significado para aquilo que você ouviu quando você era criança, para aquilo que você passou, para aquilo que você viveu, para aquilo que você ouviu, ou talvez para aquilo que você não viveu. Talvez você cresceu numa família muito boa, só que talvez o seu pai e a sua mãe trabalhavam tanto que não eram presentes. E trabalhavam tanto para te dar o bom e o do melhor, mas você não teve o amor que deveria ter. Porque eles não tinham condições para estar ali o tempo todo e tinham que sair trabalhar. Então, cada uma de nós teve uma vivência até aqui. É ou não é? Cada uma aqui não tem uma vida diferente? Só vocês sabem o que vocês passaram até chegar até aqui. Então, por isso que a palavra nos diz, e agora vocês podem abrir a Bíblia de vocês lá em Romano, livro de Romanos, tá lá no final da Bíblia, uma carta das cartas escritas pelo apóstolo Paulo, livro de Romanos, capítulo de número 12, verso de número 2. Antes da gente entender que somos filhas amadas de Deus, é necessário que vocês entendam o porquê vocês agem como agem. O porquê vocês oram, vocês buscam, mas quando vocês planejam, vocês não conseguem colocar em prática. Porque existiu um passado até aqui. Existiu uma identidade que foi manchada. Por quê? Porque Deus te criou exatamente a imagem e semelhança dele. Só que a sua identidade foi sendo manchada ao longo do tempo, com tudo que foi acontecendo. Você foi se vendo de outra maneira. Você foi se vendo como incapaz, como quem não merecia, como quem não era digna. E aí, quando a gente vem para a palavra, o apóstolo Paulo escreve assim, lá no verso de número 2, a palavra de Deus diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Até aqui. Então, o que que o texto da palavra sagrada, a palavra de Deus está nos dizendo? Para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tem uma condição: a renovação da nossa mente. Não se amoldar ao padrão deste mundo, mas renovar completamente a nossa mentalidade. Por quê? Porque a nossa mentalidade, se você não renovar ela, você vai agir repetidamente com comportamentos automáticos, que muitas vezes você vai passar no seu dia a dia repetindo comportamentos seus sem nem perceber. Somente agindo de acordo com a maneira que você se enxerga, com aquilo que você acha que você consegue, com aquilo que, no fundo, você não se sente merecedora de viver a perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. E para que ela se manifeste na sua vida, você precisa romper isso. E como que rompe isso? Renovando completamente a sua mentalidade, para que você pare de repetir padrões.
É claro que para que você possa entender a fundo o padrão de comportamento de cada uma, a gente teria que olhar específico para a vida de cada uma. Mas isso tomaria muito tempo da nossa aula aqui, e isso é uma coisa que tem que ser feita individual, para que a gente não tenha que abrir a vida de cada uma aqui para as outras. Mas vocês conseguem olhar para a vida de vocês, eu quero que vocês olhem para a vida de vocês hoje e reflitam. Qual comportamento eu, quando vejo, eu estou fazendo ele automático? Qual comportamento eu repito? O que eu planejo fazer de uma forma e quando eu vejo, eu estou fazendo de maneira diferente? Isso é uma repetição de comportamento que precisa ser rompida. Por que que você age dessa forma? Porque é a maneira com que você se enxerga. E você precisa se enxergar da maneira que Deus te vê. E aí você vai conseguir romper todos esses comportamentos. E isso tem um processo. A gente vai fazer nas próximas aulas uma parte desse processo. Então, o que que a palavra nos diz? Que a gente não deve nos amoldar ao padrão deste mundo. O que que é o padrão deste mundo? Viver no automático. Simplesmente seguir a vida, repetindo e repetindo e repetindo. E nesse ponto que a gente assistiu o vídeo, algumas pessoas repetem exatamente os mesmos comportamentos que viram, e algumas pessoas repetem, fazem exatamente o oposto para não repetir. Então são dois extremos. Algumas pessoas vão ressignificar e vão dizer, eu não quero ser assim, e elas vão agir, mas essas são a minoria. A maioria vai repetir o mesmo padrão. E por isso a gente vê muitas vezes filhas repetindo o mesmo padrão da mãe. O mesmo padrão se repetindo na vida, se repetindo na vida. E aqui nós estamos falando do que o seu cérebro gravou. A gente nem está entrando ainda na parte das maldições hereditárias. Porque isso também é hereditário. Porque muitas pessoas falam, ah, a maldição hereditária existe. O comportamento hereditário existe. Então a maldição hereditária também existe. Por quê? Porque vamos vir para o espiritual. Quem vocês acham que quer que vocês repitam padrões ruins da família de vocês? Deus ou o diabo? Com certeza não é Deus. Então existe um mal por trás disso. Porque no mundo espiritual não existe neutralidade. Ou é Deus ou é o diabo. Não existe meio termo, não existe neutro. Deus quer que você viva a perfeita, agradável vontade dele para sua vida. Mas o inimigo não quer. Ele quer que você seja destruída, ele quer que você seja derrotada. Ele quer que você se veja como incapaz. Ele quer que você não se sinta merecedora. Ele não quer que você entenda a sua identidade, que Jesus já conquistou todas as coisas para você, que transformando a sua mente, você pode viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para sua vida. Então, todas nós que estamos aqui podemos viver a perfeita vontade de Deus para nossa vida, a totalidade das promessas que Deus tem para nossa vida. Não mais ou menos. Não uma parte das promessas, toda a promessa. Porque se Jesus Cristo garantiu tudo para nós, é nosso direito, é nossa herança. Mas os padrões precisam ser rompidos. O padrão que se repetia precisa ser quebrado. E como que ele é quebrado? Transformando a mentalidade. Deixando para trás o seu antigo eu e colocando um novo eu na jogada. Colocando uma nova pessoa. Uma pessoa que não vai se comportar como aquilo que ela foi condicionada a agir. Então, por que que muitas vezes você procrastina, você se auto-sabota? Porque lá no fundo você não se sente capaz, não se sente merecedor. Porque lá no fundo a sua identidade está naquilo que você viveu, nas dores que você sentiu. Tem muitas pessoas que têm vergonha de abrir a câmera, porque na verdade, lá na infância, muitas vezes ela ouviu alguma coisa que deixou ela com vergonha, que deixou ela se sentindo incapaz ou envergonhada ou tímida. E às vezes você nem lembra.
Tem coisas que você repete hoje, que você tem medo hoje, que você tem dificuldade hoje, que aconteceram coisas na sua vida e você nem lembra. E te barrou, te travou. Só que isso tudo é quebrado, isso tudo fica para trás quando nós nascemos de novo e entendemos a nossa mentalidade de Cristo. Porque a gente vai estudar isso mais a fundo nas próximas aulas. Mas a palavra diz que assim como Jesus é, nós somos nesta terra. Só que você só vive isso se você tiver um entendimento disso. Isso precisa ser desbloqueado dentro de você. Porque aí, quando chegar no momento de você olhar para sua vida e ver que você está repetindo um padrão, você vai dizer: eu escolho não agir dessa forma. Porque você vai ter a consciência de que naquele momento você ia repetir um padrão. E isso vai sendo transformado dentro de você, dia após dia. Por isso que eu falei no começo da aula: qual é o seu comprometimento para a mudança da sua vida? Porque é pesado olhar para um vídeo desses. Eu não sei vocês, mas eu acho bem pesado. Vocês também acham? Eu acho pesado. Por quê? Porque é uma realidade. É uma verdade. Alguém percebeu algo na sua vida de algum padrão que repete assistindo o vídeo? Alguém conseguiu identificar algo na sua vida que, eu repito realmente, eu repito o que aconteceu na minha família. Eu realmente tem coisas que eu faço porque eu me sinto incapaz, me sinto com vergonha. Eu lembrei que quando eu era criança, eu realmente ouvia muito: você é burra, você é preguiçosa. São várias coisas. De repente, ao invés de te incentivar, a tua família tentava te chamar para fazer algo, dizendo que, mas você não faz nada que preste. Percebem o peso que tem isso? Você não faz nada que preste, e aí você cresceu achando que você não faz nada que preste. E aí, quando você vai fazer alguma coisa, às vezes você mesmo diz: tudo que eu faço dá errado. Alguém já falou isso alguma vez? Tudo que eu faço dá errado? Porque você se enxerga dessa forma. Você acha que tudo que você faz nada presta. Você é lerda, leva um ano para varrer a casa. Se você cresceu ouvindo isso, você sabia que até o fato de às vezes você ser um pouco mais devagar nas coisas pode ser de você ter crescido ouvindo que você é lerda? Irmãs, isso é muito real e grave. Só que amanhã a gente vai falar sobre isso, trazendo a parte da autorresponsabilidade. Porque a primeira vez que a gente tem a consciência disso, a gente tende às vezes a dizer: a culpa é do meu pai e da minha mãe. Só que realmente os nossos pais tiveram influência nisso, direta. Mas eles não são culpados. Porque é como eu falei, muitas vezes os nossos pais, eles são as pessoas mais estranhas da nossa vida, porque as dores deles eles colocaram no bolso para criar você. E você não sabe as dores que o seu pai passou, sua mãe passou antes de terem você. E muitas vezes a gente nem sabe como eles foram criados, o que eles ouviram. Então eles só repetiram aquilo que eles sabiam fazer. Entendeu? Entenderam como não há um peso em cima deles quanto a isso? Não deve haver um peso em cima deles quanto a isso? Como busco. Se alguém quer falar, vocês que escreveram ali, minha mãe se orgulha em dizer que sou parecida com ela, mas é algo que eu não quero carregar comigo. Evelyn, infelizmente nós crescemos com atitudes assim e acabamos replicando para os nossos filhos por falta de entendimento. É verdade. É exatamente o que eu falei, assim, que a minha mãe ela tem muito orgulho em dizer que eu pareço muito com ela. Mas pode até parecer triste o que eu vou falar agora, mas ela não é uma pessoa que eu olho e que eu me espelho. A vida dela não é um espelho para mim, sabe? Não é algo que eu quero repetir. É uma pessoa que eu observando alguns comportamentos, ela carrega muita mágoa. Então é uma pessoa travada, sabe? Uma pessoa que não consegue progredir, é uma pessoa que não consegue evoluir.
Então é algo que eu não quero carregar comigo, sabe? E como que eu não carrego isso comigo, sendo que constantemente ela diz que, filha, você é muito parecida comigo. Entendi. E é exatamente isso. E amanhã a gente vai falar sobre isso, sobre perdão e sobre honra. Então a gente vai entrar nessa parte porque vamos deixar para falar disso amanhã. Mas vocês precisam ter a consciência de que muitas coisas não estão acontecendo na sua vida. Não é por falta de oração, muitas vezes. Não é por falta. Claro que quando você tem o entendimento da sua identidade, tudo muda. Mas tem muitas coisas que já poderiam ter acontecido na sua vida, mas não acontecem porque você acaba agindo da maneira que não deveria agir por conta da maneira que você se enxerga. Pode falar, Marina. Só abre o seu microfone. Foi. É porque meu celular tá uma bênção. Então, eu vivo isso hoje, estou vivendo isso hoje. Não vou entrar em detalhes aqui, mas você sabe, né, como que eu cheguei ao seu perfil, o que me levou ao seu perfil. Deixa eu virar, isso aqui fica melhor. E foi porque eu trouxe um comportamento do meu pai toda uma vida e era a única coisa que eu sabia fazer. Eu até não identificava, eu achava que era normal, até as pessoas falarem comigo. Às vezes a minha mãe falava comigo assim, nossa, porque meu pai ele sempre foi muito grosseiro, muito bruto, muitas coisas. E aí a minha mãe às vezes falava comigo assim, nossa, quando você tiver mais velha, ninguém vai te suportar, porque, nossa, você tá muito assim, muito assado, muito não sei o quê. E quando eu via meu pai fazendo as coisas, eu falava assim comigo mesma, né? Era a coisa que eu mais detestava, que eu mais odiava. E eu falava, meu Deus, eu não vou repetir isso na minha vida. E é exatamente as coisas que às vezes a gente, sem perceber, repete. Repete. No tratamento com as pessoas que estão próximas da gente, sem querer. E eu, até enxergar isso, né? Hoje eu ainda estou no processo de melhorar isso, mas eu achava que era normal, que tipo assim, e eu falava muito assim, gente, é meu jeito, o povo tem que entender que eu sou assim, sabe? E muita gente falava, não, porque você é assim, porque não sei o quê, porque você é assim. Até eu começar a rejeitar as palavras e falar, não, eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu cresci assim, eu aprendi muitas coisas assim, mas eu não sou assim. Mas a gente repete. Sem querer, a gente repete. A gente repete. Então, o que que acontece? Existe isso? Existe. Repete, repete. Até quando, Paloma? Até o momento que você tiver a consciência disso, você parar, olhar para isso e dizer: eu não vou mais repetir. Porque nós vamos falar sobre autorresponsabilidade também. Então, existe o que aconteceu com você, mas existe o que você vai fazer com o que aconteceu com você a partir do momento que você tenha consciência disso. E isso depende única e exclusivamente só de você. Então, quando você tem a consciência disso, está na sua mão. O quê? Fazer o que está escrito aqui na palavra. Porque Deus, a Paloma, mas por que aconteceu tudo isso? Porque Deus ele já sabia. Quando houve o pecado, houve todo tipo de mal na terra. E Deus ele já sabia que a identidade do homem, como foi criada para ser, seria deturpada, seria manchada. Por quê? Porque existiu o pecado. Existiu a maldade. Então, iriam existir maldades. E como eu falei, nem sempre vai ser uma maldade dentro da sua casa. Mas às vezes um pai que trabalhou tanto para te dar tudo do bom e do melhor, não teve tempo de qualidade com você e você não se sentiu amada. Você não se, talvez você só não se sente amada, você não teve afeto. Mas o não ter afeto às vezes não foi por um mal, foi porque realmente queriam dar o melhor para você. Então você vai olhar para sua vida hoje depois dessa aula e vai olhar para sua história, porque você sabe a sua história. E você vai olhar e vai dizer: eu não me sinto amada realmente.
E talvez você não consiga identificar o amor de Deus por você como filha, porque você não viu o amor do seu pai por você como pai. E aí você precisa entender também isso, ressignificar também isso. Isso a gente vai ver na aula de amanhã. Então, existe repetição de padrão ou o contrário. Algumas pessoas vão olhar e vão dizer assim: eu não vou fazer nada disso, e ela vai ser totalmente o oposto. Só que aí, geralmente, vai ser o 8 e 80. Ela vai ser realmente o oposto, porque ela vai repugnar aquilo que a família dela faz. E aí ela também não consegue honrar a família e não consegue entender o papel de Deus na vida dela. Então é preciso você entender, é preciso você ter a consciência disso, mesmo que não seja uma aula muito bonitinha, porque é uma aula mais de consciência, só que não tem como você mudar algo que você não tenha consciência. Bem, Paloma, eu vi ali que não sei quem que escreveu, que a mãe se faz de vítima. Eu, muito tempo da minha vida, você conhece da minha história de vida, de quando eu era mais nova? Então, tipo, eu não tive uma história legal, só que eu sempre ficava reafirmando essa história. Então, tipo, eu me fazia muito de vítima, sabe? Tipo, de coitadinha e tal, para as pessoas terem pena de mim. Só que a partir do momento que eu decidi assumir o controle sobre a minha vida e que eu decidi que esse lugar não era meu, porque é uma decisão, que senão você fica ali. E eu comecei a contar a história de uma maneira diferente. Então, hoje eu não conto a minha história como era. Eu conto a história de uma outra maneira, muito leve. E isso foi ajudando nesse processo. Eu acho que é algo que ajuda muito nesse processo da gente se curar também, sabe? Você recontar a tua história de uma maneira diferente. Você começa a se ver diferente. É um processo, claro, não é do dia para a noite, né? Mas vai indo, sabe? É a mudança de narrativa. Só que a mudança de narrativa só aconteceu dentro de você, Rê, porque você entendeu hoje quem você é em Deus. Uhum, exato. Porque hoje você entendeu quem você é em Deus, hoje você Uhum, perdoou, você ressignificou a sua história. É isso que eu estou falando aqui. A partir do momento que você entendeu, identificou, você precisa dar um novo significado para isso. Olhar para isso de uma perspectiva diferente. Aí você vai conseguir perdoar e você vai conseguir conviver bem com isso e você vai conseguir contar a sua história de uma maneira diferente, ou seja, ressignificar dentro do seu coração. Porque se você só falar de uma maneira diferente, mas não mudar internamente dentro do coração, não muda quem você é. Você é continua porque, achando que você é coitada. E até você se fazer de vítima também é algo que você foi condicionada a fazer. E sim. aí, quando que E, você deixa de ser vítima? Quando você entende que você é responsável a partir do momento que você tem consciência, a responsabilidade é sua. uhum, Então você não pode mais exato, ficar no lugar de vítima, porque aí tá na exato. sua mão o que você vai fazer ou não. Exato, é aquilo que você falou. Não é o que fizeram com você, mas como você vai agir a partir do que fizeram com você. A partir do momento Então, que você tem é, consciência. e é que nem tu falou também, o perdão, porque Jesus morreu na cruz. Não existe amor maior. Então, é algo assim que mesmo apesar de tudo que aconteceu na minha vida, eu sempre tive isso de amor pelas pessoas, sabe? Então eu tinha um pouco mais de facilidade, mas não era assim também, guardava mágoa, né? Só que quando Deus entra, que você deixa ele entrar de verdade, ele vai fazendo a faxina, né? Isso aí. É isso aí. E é isso que a gente vai fazer nas próximas aulas. Então, essa aula foi para você entender o porquê você repete algumas coisas, para você entender algumas coisas que acontecem na sua vida e o porquê muitas vezes você repete a procrastinação, a autossabotagem, porque é a maneira com que você se enxerga. E a gente vai passar a se enxergar de uma maneira diferente, a forma com que Deus vê você. E isso vai ser uma sequência, por isso que eu perguntei na primeira aula, qual que é a sua disponibilidade, o seu comprometimento para a mudança da sua vida, para a mudança da sua mentalidade? A sua mentalidade não vai mudar em uma aula, mas depende de você. Se você quer realmente, se você quer realmente resolver aquelas questões que você colocou no começo da aula ou não.
Então, essa palavra, ela diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem o melhor para suas filhas. E nós somos filhas amadas de Deus. Só que para a gente viver o melhor dessa terra, não é só orar. Precisa transformar. Ele fala: para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você procurar em toda a Bíblia, não tem nenhum outro versículo que diz que para você comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você tem que fazer outra coisa. Ore mais para você poder provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está escrito isso? Não. Está escrito: transforme a sua mentalidade. E é por isso que tem muitas pessoas, às vezes 20, 30, 40 anos, dentro da igreja, convertidas, mas não transformam a vida. Porque tem que transformar a mente. A forma com que você se vê. A forma com que você se enxerga. A forma com que você acha que você é capaz ou não. Aquilo que você acha que você é merecedora ou não. E isso tudo a gente entende quando a gente entende a nossa identidade em Deus. E aí você passa a escolher: não, eu não me vitimizo mais. Eu não sou vítima. Eu não sou vítima. Eu posso ter aprendido dessa forma, mas eu já tenho consciência agora. Eu não, eu escolho agir diferente. Eu escolho viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para minha vida. Eu vou mergulhar e vou transformar a minha mentalidade. Eu vou me enxergar como Deus me vê. Eu vou curar minha criança interior. Eu vou deixar Jesus me curar. Eu vou deixar o amor de Jesus me curar e transbordar em mim. Talvez você não se sinta amada. Talvez você diga assim: como que ela se sente tão amada? Eu também não me sentia, irmãs. Eu também não me sentia. Porque na minha família, mesmo que o meu pai sempre foi muito protetor, mas ele me protegia tanto a ponto de que ele não deixava a gente fazer as coisas. Não deixava a gente ir na casa da coleguinha, não deixava a gente ir na casa da amiguinha. E se eu queria ir, o meu pai me mandava embora de casa. E hoje eu falo isso com muito amor, muito zelo e muita honra ao meu pai e minha mãe. Porque depois de adulta eu aprendi, quando eu entendi a minha identidade, eu aprendi o que que era honra, eu aprendi a honrar meu pai e minha mãe. E eu entendi, ressignifiquei que isso era para o meu bem. E era um cuidado do meu pai, porque ele não queria que coisas ruins acontecessem com nós, comigo e com a minha irmã. Mas eu não me sentia amada, porque o meu pai vivia me mandando embora de casa. Eu não me sentia amada, eu achava que eu não era boa. E eu tive que ressignificar isso tudo. Isso só trazendo uma parte, uma fagulha do que eu vivi na minha infância. Só uma parte. Então eu não me sentia amada. Como que eu ia me sentir amada por Deus se eu não me sentia amada pelo meu pai aqui na Terra? Eu tive que entender tudo isso para conseguir entender o amor de Deus por mim. E depois de muitos anos, eu fui entender o porquê o meu pai agia dessa forma tão rígida com nós. Porque ele tinha passado coisas na infância dele que ele nunca tinha contado para ninguém. E um dia ele contou para mim. Será que você sabe aquilo que seu pai e sua mãe passaram quando eles eram crianças? Quase ninguém sabe, porque eles não contam pra gente. Então, a forma que nós fomos criadas impacta sim nas nossas atitudes hoje. Só que quando a gente entende, a gente tem a opção de fazer diferente. E para isso a gente precisa entender quem Deus é, entender o que Jesus fez por nós, entender mesmo, não só ter informações. Uma coisa é você ter informações: Jesus morreu na cruz por mim, ponto. Outra coisa é você chegar perto de Jesus. É você entender de fato o que ele fez por você. E você entender que a partir do que ele fez por você, você deve viver dessa forma. Não viver como se Jesus não tivesse morrido na cruz, mas entender que, eu repito isso e eu escolho não repetir mais. Por quê? Porque eu sei quem eu sou agora. Agora eu sei o amor de Deus por mim, a importância que eu tenho para Deus, o valor que eu tenho para Deus.
E aí a sua vida vai começar a mudar. Todas as áreas, não só uma. Todas. Aí você vai ter outra mentalidade. Aí você vai olhar para as coisas de uma maneira diferente. Até o vitimismo morre ali. Porque é aquela. Eu vejo algumas frases que dizem assim. Vocês já devem ter ouvido isso, talvez. Que diz assim: para de contar sua história triste, ninguém se importa. Mas na verdade, Deus se importa. Deus se importa. Só que a questão é que cada uma de nós aqui tem uma história triste. Porque uma história triste, às vezes, não é uma história. Meu Deus do céu, que horror o que aconteceu com essa pessoa. Mas quando você é criança, você não tem entendimento. Você só sente. E você não sabe o que a sua criança sentiu quando passou algumas coisas. E tem coisas que você nem se lembra. Como eu falei, às vezes pode ser um pai e uma mãe que trabalhavam tanto para te dar do bom e do melhor e você não se sente amada. Porque eles não estavam ali com amor, por quê? Porque não podiam. Então, a gente vai entender um pouco mais disso, sobre perdão, sobre autorresponsabilidade, sobre mudança de mentalidade. Mas eu quero que vocês já terminem essas 3 aulas depois, sabendo que vocês precisam continuar a jornada, continuar o processo. Eu não tenho essa mentalidade que eu tenho hoje, esse entendimento que eu tenho hoje, depois de uma semana. É todos os dias um pouco. Todos os dias um pouco. Porque, irmãs, o tempo vai passar de qualquer forma. 1 ano passa igual. 2 anos passa igual. 3 anos passa igual. Ou você decide mudar a sua vida e faz todos os dias um pouquinho, ou vai chegar daqui a 5 anos, você vai se arrepender de não ter começado. Então, eu não sei as demais irmãs. A Renata eu já conheço há mais tempo. A Marina é minha aluna também há algum tempo. A Ana é minha aluna há um pouco mais de tempo. Então, eu sei que elas estão num processo já de transformação. Mas as demais, se vocês não estão, comecem a pensar na possibilidade de entrar num processo de transformação. E eu tenho certeza que depois dessas 3 aulas, vocês com certeza já não serão mais as mesmas do começo. Mas não pode parar. Tem que continuar. Lendo, estudando, buscando, principalmente intimidade com Deus. Amém? Alguém quer falar algo? O que que mais tocou no seu coração? O que que Deus está falando com você? O que que você está reflexiva, pensativa? Amém. A Andressa já mandou ali. Eu não lembro da maior parte da minha infância, parece que foi apagado da minha mente, só tem alguns flashes de situações. Amém. Vai ficar gravada a aula, sim. Pode falar, Evelyn. Você falou sobre processo de transformação e eu falei que eu moro no Rio de Janeiro, né? Mas eu sou de São Paulo e o Senhor me trouxe para cá por um direcionamento e muitas das vezes eu ficava pensando o porquê que ele tinha me trago para cá, né? Qual era o real motivo? E muitas das vezes eu ficava assim, eu preciso fazer algo para o Senhor, tem alguém que precisa de mim lá. Mas durante esses dias eu comecei a ter uma clareza de entendimento que o Senhor, ele me trouxe aqui por amor mesmo. Pelo amor que ele tinha por mim, então ele me tirou de lugares, de pessoas, até mesmo de algumas pessoas da minha família que tinham comportamentos que eu não conseguiria alcançar o nível de consciência, sabe? Porque quando você tá chegando no nível de consciência, vem alguém e em algum momento fala algo que te desestabiliza, parece que tudo aquilo que você tinha certeza muda o foco. E o Senhor me começou a me trazer algumas coisas, algumas lembranças, algumas coisas muito ruins que eu não me lembrava. E essa semana eu fui ministrada por uma pessoa e eu senti muito de compartilhar com ela esse algo que Deus ele me trouxe à memória de algo de muito tempo que eu não lembrava e que uma fase da minha vida eu fui abusada e eu não lembrava.
E hoje eu falo com leveza porque foi algo que estava me consumindo de uma forma que eu não conseguia explicar, mas que eu precisava compartilhar com alguém. E depois que eu compartilhei isso com ela, parece que saiu um peso das minhas costas. Então hoje eu consigo discernir que o Senhor me trouxe para cá por um cuidado, porque Ele queria exatamente trabalhar em mim coisas que nem eu mesmo sabia que eu tinha carregado em mim. Então é o tempo de entender mesmo que o Senhor ele nos ama de uma tal maneira que a gente não consegue explicar. Amém. Glória a Deus pela sua vida. E a palavra diz, né, que quando a gente confessa algo, isso nos traz cura. Isso traz cura. Porque o que mais o inimigo quer é que você guarde as coisas para você, que você não fale, que você não peça ajuda, que você fique remoendo, que você guarde, que você guarde. E nesse caso, ela nem lembrava. E como eu falei, às vezes você vai olhar e vai dizer assim: "Ah, não faz sentido para mim, porque a minha família foi maravilhosa, tudo certo". Mas você vai ver, você procrastina igual, você não sai do lugar igual. Por quê? Então, você nem se lembra de algumas coisas. Se a gente for olhar para nossa infância, a gente lembra de flashes. A gente não lembra de tudo. Você não lembra como seus professores te tratavam? Se de repente os teus professores te chamavam de burra, ou deixavam você de canto e tratavam melhor os outros colegas ou não. Não significa que pode ter vindo da sua família. Então, isso precisa ser rompido. E que bom que hoje isso foi curado dentro de você, Evelyn. Glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E ali o Senhor trouxe a memória dela. E talvez depois dessa aula Deus traga coisas à sua memória. Porque nós oramos. E é o Espírito Santo que vai agir. Não sou eu. Talvez ele traga à memória algumas coisas que você precise lembrar. Para que você ressignifique isso na sua vida. E para que você possa talvez liberar perdão para alguém, talvez restituir algo dentro do seu coração. E nem sempre você vai liberar perdão e conviver. Porque muitas vezes Deus vai te afastar dessas pessoas, assim como ela disse. E isso é a coisa mais normal do mundo. Quando você começar o seu processo de transformação, você vai se separar de muitas pessoas. É um preço a se pagar. É um preço a se pagar. Mas lá na frente, você tem toda a recompensa de uma vida transformada, de uma pessoa transformada. E aí sim, talvez lá na frente você vai poder ajudar a sua família. Porque aí você conseguiu mudar a sua vida. Nós só conseguimos ajudar as pessoas quando nós transformamos quem nós somos. Porque senão quem precisa de ajuda é você. Como é que você vai ajudar alguém? É ou não é? Então, se alguém aqui nessa aula quer colocar algo para fora, é uma oportunidade. Ai, nunca contei algo, quero contar, quero trazer luz. Porque o inimigo quer que você esconda. O inimigo quer que você guarde. O inimigo quer que você. Porque aí não há cura para você. Quando você traz para a luz, Deus te cura. Não é que ele não pode curar o que está em oculto, porque Deus pode todas as coisas. Mas o que está na palavra. E a palavra fala que quando a gente confessa algo, uma dor, um erro, alguma coisa, isso traz cura para você, porque aquilo já não tá mais naquele peso de estar guardado, de estar escondido. Amém? Eu não sei se você quer falar ainda ou se a sua mãozinha não baixou. Evelyn, acho que era só não tinha baixado a mãozinha Não, dela. não tinha baixada. Mas amém, é exatamente isso que você falou. Amém. Amém. Então, fiquei muito feliz de vocês compartilharem também. E eu quero que vocês compartilhem lá no grupo o que vocês acharam dessa aula, o que foi essa aula para vocês. Fez sentido para você? Não fez sentido para você? É claro que precisa ficar muito claro que aqui eu trouxe essa informação de forma muito ampla. Se a gente vai falar isso no profundo, separado cada uma, vai muito profundo. Porque aí tem que ver a dor específica, o que aconteceu. E romper isso.
Mas aqui a gente trouxe de uma forma mais ampla, mas mesmo assim dá para você conseguir identificar algumas coisas. Tem que trazer peso para você? Não, porque você vai ser liberta disso. E o entendimento liberta. Por quê? Porque a palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento, por falta de entendimento. O conhecimento, o entendimento, a consciência liberta você. A palavra diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Só que nós não podemos voltar a nos prendermos e a voltar a julgo de escravidão. E você ficar presa na sua mentalidade do passado é um jugo de escravidão. Você precisa entender, ter conhecimento e entendimento de que você é livre para que você consiga agir como uma pessoa livre. Entende? Entendem? Amém? Então, glória a Deus por essa aula. Sou muito grata por cada uma que esteve aqui. Estaremos juntas amanhã de novo. E eu espero ver o rostinho de vocês aqui amanhã de novo. Sei que Deus vai mandar as pessoas certas para essa aula e quem tiver que estar aqui vai estar. Mas também tem coisas que dependem de nós, né? Glória a Deus, obrigado pela oportunidade. Quero dizer que eu amo cada uma de vocês, mesmo que a gente não se conheça, mas essa aula é um presente com muito amor pela vida de vocês, porque tudo isso aqui que eu estou passando para vocês eu vivi. Nada do que eu estou falando aqui foi aprendido só em livros. Eu vivi esse processo. Eu passei cada parte desse processo. Quando você olha hoje, ah, nossa, ela entende a identidade dela, ela entende a palavra, olha como ela age, como ela fala. Eu não era assim. Ih, eu era bem diferente. Eu nem via valor em quem eu era, para vocês terem uma ideia. Eu nem via valor em quem eu era. Então isso precisa ser rompido, precisa ser quebrado para vocês viverem o que diz aqui, ó, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer viver isso? Nós queremos viver isso. Então, tá aqui, ó. Tudo tá aqui. Tudo tá aqui. Eu trouxe aquele vídeo porque é um vídeo que você consegue visualizar, mas se você buscar na palavra, também diz isso. Assim como você se vê, você é. Assim como tu pensas, tu és. Tá tudo na Bíblia. Tá tudo na Bíblia. Porque eu prezo muito por trazer todo esse conhecimento de uma maneira que não fuja da palavra. Então, tá tudo na palavra. Isso é parte do nosso cérebro, do funcionamento da nossa mente. Repetição de padrão. Porque como foi criado dentro da sua mente é o que você repete. E é por isso que quando você tenta fazer algo novo, a sua mente não quer que você faça. Ela quer que você faça o que já é conhecido, porque é mais fácil para ela. Ela não quer que você rompa. Ela quer que você continue fazendo o que você já fazia. Por isso, muitas vezes você tem medo de fazer coisas novas, porque ela quer te manter, mesmo que o antigo seja pior, ela quer te manter no que já é conhecido. Porque dá menos trabalho. Não dá trabalho, não tem que pensar, não tem que fazer nada, só tem que agir no automático. E a sua vida não vai mudar nunca. Pode orar, pode fazer campanha de oração. Se você continuar agindo do mesmo jeito, não muda. Tem que mudar a mente. Aí, quando você se enxerga diferente, você age diferente. Aí você diz, não, eu tudo posso. Aí o eu tudo posso vai funcionar. Porque aí você vai dizer, não, realmente eu tudo posso. Nada é impossível para mim. Em Deus, nada é impossível para mim. A palavra diz que, imagina, José foi vendido. Vocês conhecem a história de José? Alguém conhece a história de José? José foi vendido pelos seus irmãos e ele foi feito escravo por muitos e muitos anos. E a palavra diz que o Senhor era com José. E José era um sucesso porque o Senhor era com ele. Agora olhem o que aconteceu com Moisés, o libertador. Moisés não sabia falar. E ele disse para Deus: Eu não sei nem falar.
Aí Deus diz para ele assim: Mas o seu irmão vai com você, o Arão. E ele diz: Eu estarei contigo. Só que para você romper o Moisés que diz, viu, Deus, eu não sei nem falar. Para você romper o eu nada posso fazer, eu não consigo fazer, as coisas estão errado para mim, eu só faço tudo errado. Para você romper a forma que você se enxerga, você precisa entender que o Senhor está contigo. Aí você precisa ter a mentalidade de Cristo. Aí você precisa se ver como Deus te vê. E para você se ver como Deus te vê, você precisa saber como é que Deus te vê. Como que você vai saber? Estudando a palavra. Que é o que a gente vai fazer aqui nas próximas aulas, que é o que a gente faz todos os dias na comunidade Filhas de Sara, que é o que a gente faz toda semana com aulas novas, meditando, estudando, se aprofundando mais. Amém? Então encerramos a nossa aula por aqui. Desejo um ótimo descanso, uma boa noite para vocês. Foi uma aula longa, mas eu não achei cansativa. Não sei se é porque eu tô dando a aula. Não sei se é porque eu tô dando a aula, mas eu não achei cansativa, mesmo que foi longa. Deu quase 2 horas. Um grande beijo no coração de vocês. Eu encerro a aula por aqui e antes de qualquer coisa, abram as câmeras, tirem uma foto com o celular de vocês para vocês postarem, quem quiser postar, para vocês postarem lá no Instagram. Deixa eu ver se eu consigo botar mais pessoas aqui na tela. Eu tiro uma também. Deixa eu botar a Thay que tá aparecendo. A Andressa que tá aparecendo. A Pamela não tá aqui. Quem que é o usuário do Zoom? Sou eu. Não, tem mais uma. Sou eu. Deixa eu ver aqui. Ah, mas tá aparecendo lá em cima. Elas. Aí, vou tirar uma foto. Nossa. Deixa eu abrir aqui na nossa palavra de hoje. Ai, que lindas. Tirei. Obrigado pela presença de vocês. Amanhã estamos juntas de novo, tá bom? Um grande beijo e deixem uma mensagem lá no grupo sobre como foi essa aula para vocês. Tá bom? Tchau!